Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Projeto de Vida. A aula de Projeto de Vida, aula magna de Projeto de Vida, aula das aulas, aula Nobel de Projeto de Vida. Eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Abraço carinhoso para Dom Inocêncio Oeiras, Palmeira do Piauí, São Pedro do Piauí, meu amigo Santiago Portela, professor assistente. E agora, sem perder tempo, porque tempo é, porque tempo é conhecimento. E qual será a nossa temática de hoje, turma? Amizades e coletivos sociais, influência no projeto de vida. Hoje nós teremos, olha só, como objeto de conhecimento, amizades e coletivos sociais, influência no projeto de vida, Jovem Ponte, coletivos juvenis e falar um pouco sobre o coletivo Salve Rainha. Nossos objetivos: compreender que coletivos sociais são organizações que reúnem jovens por motivos artísticos, políticos e profissionais e assimilar as características dos coletivos sociais: autogestão, descentralização e flexibilidade. Turma, um coletivo é uma organização que atua no terceiro setor e que, nesse caso, vamos identificar quais os coletivos que atuam no terceiro setor, que são compostos por jovens. E não é qualquer tipo de jovem. Nesses coletivos, vamos encontrar muitos jovens ponte, que é um conceito que nós estudamos em aulas anteriores. Então, vem comigo. Olha só. Turma, Jovem Ponte. Para iniciar essa discussão, eu vou contar uma história. A história é a seguinte: a história de um arquiteto que foi contratado por dois irmãos para construir um muro. Bom, os dois irmãos, um morava num lado do rio, o outro morava... Deixa eu colocar aqui num espaço melhor. Deixa eu ver aqui. Um morava num lado do rio, vamos aqui sem explicação. Um morava no lado do rio e o outro morava no outro lado do rio. Aqui é o rio. Esses irmãos estavam brigados há muito tempo. E eles contrataram o arquiteto para fazer um muro. E esse muro seria tão alto, os dois muros, por sinal, seriam tão altos, que eles, dois irmãos, que não gostavam um do outro, nem sequer veriam a casa do outro. Bom, esse arquiteto, ele aceitou o desafio de construir esses muros altos, porém ele disse: mas eu preciso que vocês deixem suas casas para que eu possa mexer na estrutura do terreno e assim por diante. Bom, esses irmãos, cada um foi para o seu lado, enquanto o arquiteto construía a nova casa, o muro. Só que o arquiteto, ele não construiu um muro, ele construiu uma ponte, ligando uma margem à outra e ligando as casas. Quando os dois irmãos voltaram ao final do projeto, eles viram a ponte. E quando eles viram a ponte, eles sentiram uma falta um do outro e correram e se abraçaram no meio da ponte, esquecendo a briga, esquecendo as desavenças. Os dois irmãos pediram para o arquiteto para ele ficasse naquela região, para que ele pudesse ajudar em outros projetos. Mas o arquiteto disse: não, eu não posso ficar aqui. Eu preciso viajar para outros lugares,
porque eu tenho mais pontes para construir. O jovem ponte, gente, é o jovem que constrói pontes. É o jovem que atrai os espaços, né? Transita por vários espaços. E esse conceito de jovem ponte, ele está ligado ao conceito de hiperconexão. O que é hiperconexão? É aquela certeza que nós temos hoje que nós não estamos isolados no mundo, que as nossas ações nos fazem ter ligação com esse, que tem ligação com esse, que tem ligação com esse, que estabelece ligação comigo. Nós estamos conectados. Eu estou conectado com essa pessoa aqui distante por meio das conexões que eu vou estabelecendo. Essa é uma hiperconexão. E essa hiperconexão é que está por detrás do conceito de jovem ponte. O jovem ponte é um jovem que está a todo instante estabelecendo novas conexões, tá bom? Conexões com o mundo, construindo novas pontes, tá? Algumas características da hiperconexão. Quebra de barreiras físicas. Barreiras físicas não são mais tão desafiadoras, porque o mundo digital quebrou essas barreiras físicas. A não linearidade tempo e espaço. O que é isso? Nós temos uma noção de tempo e espaço como se fosse uma linha. Eu nasci em 76, eu me formei em 2003, eu procurei um emprego em 2007, ou seja, a nossa percepção de tempo é uma linha. A hiperconexão, ele quebra essa barreira, porque, por exemplo, essa minha aula hoje, que foi gravada, né, exibida ao vivo e gravada no dia 9 de setembro de 2022, ela vai estar disponível pela internet nos próximos 30, 40, 50, sei lá, 100 anos, não é? Eu vou quebrar a barreira do tempo e do espaço. Simultaneidade de eventos. Eventos acontecem em vários espaços ao mesmo tempo. A força dos laços fracos. Pequenas ações ganham grande amplitude. Uma pequena ação que eu faço aqui na minha cidade, ela pode gerar uma corrente transformadora no mundo. Alta capacidade de gerenciamento, da geração de movimentos coletivos e novas pontes sociais tornam-se possíveis. Isso é hiperconexão. Jovem de Dom Inocêncio, Oeiras, Palmeira e São Pedro do Piauí, que me assistem nesse exato momento. Muita atenção à hiperconexão. Você não está isolado no mundo, você depende da relação com outras pessoas. Busque conexões, busque contatos, busque portas que podem lhe ajudar a você, né, colocar em prática, dar vida ao seu projeto de vida, tá bom? Mas vamos agora ao conceito de jovem ponte. São Pedro do Piauí colocando aí, estamos atentos. Muito bem, São Pedro. Gostei de ver. Nota 10 para vocês. Turma, hiperconexão jovem ponte. O que é jovem ponte? Turma, a maioria das pessoas se relaciona de forma mais intensa com 2 ou 3 grupos. Assim é a maioria das pessoas. Eu, você, por exemplo. A gente se relaciona com a nossa família, com o nosso trabalho ou o nosso estudo e mais algum grupo. Por exemplo, a igreja. A maior parte das pessoas transita por 3 ou 4 grupos no máximo. É o grupo do futebol, é o grupo, né, do skate. São pessoas que se relacionam com poucos grupos. O jovem ponte, ele é diferente. Ele tinha uma capacidade de transitar por muito mais grupos que a média das pessoas. O jovem ponte, ele está aqui, ó. E ele se conecta com realidades diferentes. Ele é capaz de transitar, por exemplo, num ambiente tomado por católicos e num ambiente de adeptos da Umbanda. Ele é capaz de conviver com grupos simpatizantes da direita e grupos simpatizantes da esquerda. Ele é capaz de conviver com pessoas que torcem para um time de futebol ou para outro tipo de futebol. Ele transita. É uma habilidade necessária para o século XXI,
relacionada à hiperconexão, a tua capacidade de estabelecer relações, não é? São Pedro do Piauí colocou, estamos atentos e continuem atentos, tá? Só que, além de transitar por esses grupos, o Jovem Ponte, ele faz algo interessante, ó. Ele recolhe ideias, ele recolhe informações, referências e pensamentos para evoluir. Então, ele vai recolhendo informações desse grupo, e ele vai evoluindo, ele vai se desenvolvendo enquanto pessoa humana, em vários aspectos, inclusive no aspecto do conhecimento. Mas, além disso, o Jovem Ponte, ele tem uma importância fundamental para o mundo de hoje. Que importância é essa? Olha só. Ele redistribui pensamentos e ideias, conectando pessoas e redes que nunca se falariam espontaneamente. Então, o Jovem Ponte, quando ele convive com essa pessoa aqui, vamos supor, que é simpatizante da esquerda, e ele convive com essa pessoa aqui, que é simpatizante da direita, o Jovem Ponte, ele não apenas convive com essas pessoas de grupos diferentes, ele é capaz de criar pontes de diálogo entre essas duas realidades. Por isso o nome ponte. O Jovem Ponte, ele é um líder, e ao estabelecer pontes, ele vai mudando a realidade, ó. Ele vai atuando como um líder, um líder que é capaz de fazer com que opostos conversem e assim por diante. Esse jovem, ele gera um novo tipo de influência na sociedade. É um jovem que liga os diferentes, é um jovem que une as partes, é um jovem que está comprometido com o mundo conectado. Você é esquerda, você é direita, ótimo, o que podemos fazer juntos para um mundo melhor? Você é católico, você é evangélico, você é da Umbanda, o que podemos fazer juntos para um mundo melhor? Você é Flamengo, você é Botafogo, você é Cruzeiro, o que juntos podemos fazer para um mundo melhor? Em que a nossa diferença pode fazer, né, contribuir para um mundo melhor? É o Jovem Ponte que vai fazer essa ponte, é uma liderança. Nós temos poucos jovens ponte no Brasil e no mundo, mas eles estão fazendo a diferença. Uma revolução silenciosa que está acontecendo no mundo. Temos aqui algumas características: a responsabilidade pelo coletivo. O Jovem Ponte, ele se entende como ator responsável pela sociedade. O Jovem Ponte são jovens que pensam no coletivo e agem pelo coletivo. Eles saem do discurso e passam para a prática. Eles não ficam apenas pensando como o mundo poderia ser melhor. Eles trabalham por um mundo melhor. E eles são otimistas, mas também pragmáticos. Eles querem ver resultados concretos de suas ações. Eles não fazem nada fazer por fazer. Eles fazem e buscam resultados concretos. Eu fiz isso por um mundo melhor. Eles se tornam, então, o Jovem Ponte, exemplos de ação e se tornam referência. Esses são os Jovem Ponte, são jovens responsáveis por um mundo melhor. O Jovem Ponte, gente, é uma nova maneira de agir no mundo. Você precisa agir no mundo hoje com as características de um jovem ponte, um jovem que conecta realidades diferentes. Os líderes hoje são pessoas que estão transitando por diversas realidades. O Jovem Ponte, ele provoca micro-revoluções. Ele, já sabemos, olha só, conecta realidades diferentes. Ele quer conhecer e criar pontes entre realidades diferentes da sua, pois ele entende que o conhecimento do outro é importante para o nosso próprio desenvolvimento. Precisamos conhecer o outro, precisamos conhecer as pessoas que são diferentes de nós, porque elas nos completam.
E essa é uma realidade que o Jovem Ponte aponta, né? Conhecer o outro, conhecer as realidades. Também o Jovem Ponte, ele é interessado no compartilhamento de ideias e conhecimentos. Você, aluno que me assiste nesse exato momento, quantas vezes você conversou com seus colegas no recreio, ou em algum outro espaço da escola, ou da sua cidade, falar assim: olha, professor tal, ele é muito inteligente, mas ele só sabe para ele. Quantas vezes você repetiu essa frase? Ah, fulano é inteligente, mas ele só sabe para ele não sabe ensinar. O Jovem Ponte, ele tem essa preocupação. O conhecimento, ele precisa ser compartilhado. E nós precisamos aprender a compartilhar o nosso conhecimento, tá bom? Ele acredita na diversidade, na multiplicidade de ideias e na troca como forma de integrar diferentes pensamentos, diferentes grupos com assuntos coletivos. Você precisa aprender a comunicar o seu conhecimento. Não basta apenas saber, tem que saber falar sobre o que você sabe, tá bom? Por que o Jovem Ponte pensa assim? Porque o Jovem Ponte, ele tem consciência do alto poder transformador que tem o conhecimento. Então, ele entende que compartilhar o conhecimento é um dever de todos os atores sociais, porque o conhecimento, ele transforma, não é? É como diz Paulo Freire, a educação não muda o mundo, a educação muda pessoas, pessoas mudam o mundo. Então, o conhecimento, ele muda pessoas, ele enriquece as pessoas, eleva o potencial das pessoas e essas pessoas mudam o mundo. É a mensagem do Jovem Ponte. O Jovem Ponte também, gente, ele entende que nós temos espaços de aprendizagem, que vão além das escolas e universidades. Que a educação, ela pode ser compartilhada em muitos locais, mas presta atenção. O Jovem Ponte não está dizendo para você sair da escola. Estar na escola é importante. A educação formal é importante. Esse diploma que você vai receber é o diploma de uma habilidade técnica, ensino médio, que vai lhe possibilitar ingressar no mercado de trabalho. Ele é importante. Mas ele fala que, além desses espaços formais, escolas e universidades, você também pode aprender em ambientes informais, projetos independentes, culturas marginais. Cultura marginal aqui, por exemplo, o hip hop, tá bom? O break, a dança, tá? Olha aqui esse Jovem Ponte, ó. Ele está diante de uma ONG chamada Ponto de Cultura. Ele sabe que ele também aprende nesse espaço alternativo de educação, digamos assim. Para o Jovem Ponte, não há barreiras entre as áreas de conhecimento. Ele é capaz de fazer ligação entre saberes, certo? Ele é capaz de perceber em que a língua portuguesa pode me ajudar na matemática. Sabia que pode ajudar na matemática a língua portuguesa? Por exemplo, compreensão de texto. Se você não entende a pergunta elaborada pelo professor de matemática, você não vai conseguir resolver. Então, compreensão de texto e interpretação de texto, de linguagens, você vai aprender na aula de língua portuguesa. Física depende da matemática, não é? Sociologia, filosofia são disciplinas que precisam de outras áreas e que a filosofia, por exemplo, ajuda o aluno a pensar melhor, de modo mais crítico, criar categorias de pensamento que pode ajudar na matemática, na física. Então, o Jovem Ponte, ele percebe essa ligação entre os saberes. Ele percebe a conexão. Olha só, a palavra de ordem é conexão. Mundo conectado. Tudo está conectado na visão do Jovem Ponte. Gente linda, maravilhosa, de Dom Inocêncio, Oeiras,
Palmeira do Piauí, São Pedro do Piauí. Turma, uma outra característica do Jovem Ponte, na sua micro-revolução, ele constrói um novo tipo de participação coletiva. Certo? O Jovem Ponte, ele tem, já sabemos, um otimismo pragmático. Ele quer ver resultados concretos de suas ações. Então, eles querem participar como cidadãos na construção de um novo país. Só que o Jovem Ponte, ele vê mais sentido em agir politicamente no dia a dia. O Jovem Ponte, ele se interessa, claro, pelas ideologias políticas, o que é esquerda, o que é direita, o que é marxismo, o que é socialismo, o que é liberalismo, mas ele vê mais sentido no dia a dia. Ele vê que a política se faz em ações do cotidiano. Ele sabe que, por exemplo, uma campanha do agasalho é uma campanha política, uma campanha de doação de alimentos. De doação de alimentos é uma campanha política, porque visa ajudar pessoas que passam necessidade e estão com seus direitos sociais, que deveriam ser assegurados pela Constituição, que estão sendo esses direitos violados. Então, o Jovem Ponte, ele diz, tão importante quanto eu discutir teorias políticas é eu ser um ser político, um militante político, lutar por uma rua, calçamento na minha rua, lutar por uma praça de esportes na minha cidade, lutar por um teatro popular na minha cidade, uma pista de skate, um campo de futebol, lutar por espaços, que sejam, que embora possam parecer pequenos, mas que são ações políticas importantíssimas. Nesse quesito, o Jovem Ponte também faz a diferença. Metade da aula, nessa metade da aula, vamos fazer a resolução de uma questão. Ela é a seguinte, assinale V ou F, tá bom? Do Inocêncio, São Pedro do Piauí, Oeiras de Palmeira, tá? Vamos colocar V se a frase for verdadeira e F se ela for falsa, tá bom? Então vem comigo, Primeira, diz o seguinte, o Jovem Ponte transita por muitos mais grupos que a média das pessoas. O Jovem Ponte, ele transita por mais grupos que a média das pessoas? Sim, isso é verdadeiro. A maioria das pessoas transita por 2, 3 ou 4 grupos no máximo. Ele transita por mais grupos, aprende com esses grupos e conecta realidades diferentes. Vamos para a segunda. O Jovem Ponte quer criar pontes entre realidades diferentes das suas? Exatamente. O Jovem Ponte, ele pega aqui uma pessoa com um pensamento, outra pessoa com outro pensamento, ele faz uma conexão entre uma outra e abre o diálogo, Diálogo é uma conversa que tem como fim chegar a um acordo. Então, a segunda é V. Já temos V. Vamos para a terceira. O Jovem Ponte abre diálogo sobre preconceitos e diferenças? Sim, ele abre o diálogo. Por quê? Porque preconceitos e diferenças são muros que nós levantamos para segregar, separar as pessoas. E o Jovem Ponte, ele abre diálogo, ele cria pontes, ele não cria muros. Entre pessoas diferentes, o Jovem Ponte cria pontes. Então, aqui é verdadeiro. Vamos à quarta frase. O Jovem Ponte apoia o discurso de ódio? Jamais. O discurso de ódio é um muro. O discurso de ódio é um subproduto da humanidade do século XXI. Nós estamos naturalizando o discurso de ódio. E o ódio, ele tem uma força autodestrutiva. A pessoa que destila ódio, ela se destrói e, quando menos perceber, está arrasada. Então,
o Jovem Ponte, ele jamais vai apoiar o discurso de ódio. Discurso de ódio separa. Ele está buscando unir as pessoas. Então, a quarta é falsa. Sequência. V, 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 F. Vamos ver qual é a alternativa. Alternativa B, V, V, I, F. Para você que acertou, olha só, São Pedro do Piauí acertou tudo. Primeira V, segunda V, terceira V, quarta F. São Pedro do Piauí, vou colocar aqui, ó. São Pedro do Piauí. São Pedro do Piauí, perdão, acho que eu errei aqui a letra. Vamos lá de novo. São Pedro do Piauí. Acertou tudo. Para vocês que acertaram, eu só posso dar uma nota e é aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode e deve comemorar. Turma, Jovem Ponte, heróis reais do cotidiano. Esqueçam a Marvel, esqueçam a DC, esqueçam Homem-Aranha, Homem de Ferro, Thor, Superman, Batman, Robin, são heróis fictícios. O Jovem Ponte é um herói real do cotidiano. E nesse sentido que vamos entrar nessa parte sobre os coletivos juvenis. O que são coletivos juvenis? Para iniciar, nesses coletivos há muito Jovem Ponte. Vamos lá. Coletivos, gente, são organizações juvenis que atuam no terceiro setor. Vejam bem, terceiro setor não é setor terciário da economia. Nós temos, certo, o setor primário, que é a agricultura, o setor secundário, que é a indústria, e o setor terciário, que é o comércio. Mas o terceiro setor não é isso. Terceiro setor é, por exemplo, quando a sua organização, ela nem é do governo e nem é da iniciativa privada das empresas, entendeu? É uma iniciativa da sociedade. Uma organização do terceiro setor é uma iniciativa da sociedade, das pessoas, que não está ligada nem a governo, nem a empresas. É uma organização não governamental, sem fim lucrativo, e ele tem um objetivo, que o objetivo é esse: ou é serviço público, ou é melhorar as condições do meio. Nós temos coletivos juvenis que são voltados para a educação, saúde, arte, esportes, profissionalização, como, por exemplo, o coletivo Salve Rainha, certo? Que falaremos daqui a pouco sobre ele. Os princípios dos coletivos são transformações através das pessoas, as pessoas transformam o mundo, tá bom? Visão abrangente e cotidiana da política, autogestão, descentralização e flexibilidade e heróis reais, inspiração em exemplos do cotidiano, não é? Eu posso pensar no Thor, nos Vingadores, Liga da Justiça, como um entretenimento, mas inspirar no cotidiano. Continuando, olha só, turma, algumas características, temos algumas características desses coletivos, tá bom? Vamos lá, ó. Primeira característica, prestação de serviços. Os coletivos juvenis, eles prestam serviços em diversas áreas. Por exemplo, aqui, ó, o coletivo Salve Rainha, ele presta serviço, presta ou prestava, até vou colocar aqui um parêntese na minha citação do Salve Rainha. Eu fiz algumas pesquisas
na internet sobre esse coletivo, porque quando eu vim morar em Teresina, ele me despertou bastante atenção, era muito ativo, 2014, 2015, 16, 17, mas após o episódio da morte de 2 fundadores do Salve Rainha, eu percebi, né, percebemos que a quantidade de informações diminuiu. E eu não consegui concluir pela página do Instagram e do Facebook se o coletivo Salve Rainha ainda está em funcionamento. Então você do coletivo Salve Rainha que está assistindo essa minha aula, ou você que conhece alguém desse coletivo, entre em contato comigo, fala que se ele ainda está em funcionamento, se parou as atividades, se vai retornar. A gente abre um espaço aqui nas nossas aulas para conversar sobre esse coletivo, porque ele foi muito importante para a juventude de Teresina há algum tempo atrás e criou uma transformação, não é? Olha só, a transformação de realidades por meio da arte, tá certo? Então, se você conhece ou você é do coletivo, foi do coletivo, entre em contato comigo no canal Educação, Professor Marciano, um espaço para vocês apresentarem novamente a sua proposta, tá? A inovação, inovar, uma nova linguagem, uma nova forma de mudar o mundo, não é? Preservação de valores democráticos. Os coletivos, eles são espaços democráticos pelas suas características. Olha só, os princípios, ó. Autogestão, certo? É um coletivo, ele se autossustenta. Descentralização, não há uma diretoria executiva, são líderes. Flexibilidade, certo? As decisões são tomadas de modo flexível e mais democrático. Então, o coletivo juvenil, ele tem essa essência da democracia, não é? Eles cumprem a finalidade de oferecer coesão social, manter o pluralismo e a participação cidadã em canais que não sejam os partidos políticos em si, certo? A democracia vista por um canal que não seja exatamente o partido político. Mas, olha só que interessante, mesmo não estando ligados a um partido político, a política tradicional, digamos assim, os coletivos têm influência nas políticas públicas. Porque esses que são bem-sucedidos, eles conseguem participar com o aval das administrações na elaboração de políticas sociais. Um coletivo que atua na área da educação, ele vai ser consultado numa política especial, uma política social de educação de uma cidade, de um estado ou de um país, não é? Olha só aqui, ó. Preservar o meio ambiente faz a diferença. Ou seja, um coletivo que está em comunhão com a luta ambiental, não é? Mas vamos terminar essa nossa aula, faltando 8 minutos, falando sobre o coletivo Salve Rainha, falar um pouco sobre esse projeto muito interessante. Volto a repetir, as pesquisas que eu fiz não me deixaram na certeza se é um projeto que continua, se parou as atividades ou deu uma pausa. Volto a repetir, fiz a pesquisa nessa fonte aqui também, está certo? Pesquisa em redes sociais e espero que alguns entrem em contato comigo para a gente dar um espaço para mostrar o seu rosto mais uma vez, tá? Coletivo Salve Rainha. Bom, ele tem a sua origem na primeira Mostra Internacional de Cinema, Parada de Abril, que foi realizada entre os dias 9 e 12 de abril de 2014 em Teresina, no Teatro do Boi, próximo do centro de Teresina, no bairro de São Joaquim, se não me engano. Bom, durante esses dias dessa Mostra Internacional de Cinema Parada de Abril, o Café Sobrenatural, que foi idealizado pelo jornalista e produtor cultural Francisco das Chagas de Araújo Costa Júnior, ele teve o seu projeto experimental
funcionando enquanto um lounge, um espaço de comidas e bebidas regionais, e o cardápio também contava com atrações locais e artes plásticas. Então, juntou a gastronomia com a cultura. E nesse panorama surgiu o coletivo Salve Rainha Café Sobrenatural, né? Aqui, ó, o símbolo Salve Rainha Café Sobrenatural, tá? Com o passar do tempo, o coletivo, ele participou de muitos outros eventos e ele promoveu uma série de intervenções culturais em espaços públicos da cidade de Teresina, não é? Ele levava a cultura para espaços que não tinham acesso à cultura, essa cultura juvenil, a expressão jovem, não é? Olha só, mas antes eles faziam uma pesquisa historiográfica e ocupavam espaços que eram esquecidos da cidade. E esses espaços, eles ganhavam estrutura e vida aos domingos. O coletivo Salve Rainha, ele funcionava por temporadas e ele ocupava espaços públicos, espaços que tivessem alguma importância histórica para a cidade, como, por exemplo, esse espaço aqui ocupado por eles, né? E espaços também onde a população pudesse ter acesso a manifestações culturais populares, tá? A ação era montada de maneira nômade. O que isso quer dizer? Que não tinha um lugar fixo. Em cada fim de semana iam para um lugar diferente, não é? Funcionava das 4 às 11 horas, em todos os finais de semana, de um modo especial no domingo. Esse funcionamento, ele obedecia sempre 4 eixos que estavam de acordo com as origens do coletivo, origens relacionadas ao café sobrenatural, a junção da gastronomia com a arte, não é? Então, 4 eixos. O primeiro eixo era o bar, era o espaço da gastronomia, não é? O segundo espaço era o palco, onde aconteciam as apresentações artísticas de membros do coletivo Salve Rainha. O terceiro espaço era uma feira. Essa feira não era uma feira qualquer, era uma feira que servia para fomentar a economia solidária, tá? Então, pequenos empreendedores tinham espaço nessas temporadas para mostrarem os seus produtos, tá bom? E tem também a galeria rotativa. Era uma galeria de arte aberta para artistas que quisessem expor as suas obras. Então, era uma atividade muito interessante, uma atividade muito rica, uma atividade que fazia a diferença em Teresina. E eles também possuem ou possuíam ferramentas de comunicação muito efetivas. E foi pesquisando essas ferramentas que eu pensei se esse coletivo ele continua ou está desativado, porque até 2019, 2019, o Instagram e Facebook bem movimentados, divulgando atuações, temporadas e projetos, mas depois tem uma queda na postagem, não é? O coletivo Salve Rainha, ele usou bastante essas mídias de espalhamento para construir um local de fala. O que é local de fala? É quando eu falo a partir da minha experiência. Eu falo de arte porque eu vivo da arte, não é? Qual é o local de fala do negro? O racismo. O negro sabe o que é racismo, porque ele sente o racismo na pele. É um local de fala. Local de fala, o feminismo, as mulheres. A mulher sabe quanto ela é oprimida. O local de fala é dela, não é? Certo? Infelizmente, no dia 26 de junho de 2016, o coletivo sofreu um terrível baque, que foi a perda trágica de 2 membros, o Bruno Queiroz e o Júnior Araújo, que estão aqui nessa fotografia, filhos do idealizador Francisco da Chaga Júnior. Foi um episódio que chocou a cidade de Teresina, 2 jovens artistas
comprometidos com a mudança do mundo, tornar o mundo melhor, acabaram perdendo a vida. Saíam do Parque da Cidadania em Teresina e o veículo deles foi colhido por outro carro. Uma situação triste, né? Muito triste mesmo, tá bom? Para casa, vou deixar para vocês assistirem esse documentário Pro Dia Nascer Feliz, ele está disponível nesse link. É um documentário que fala sobre jovens, adolescentes, de escolas públicas e particulares de alguns estados do Brasil. Durante o documentário, eles falam dos seus sonhos, projetos e inquietações nessa etapa da vida escolar. São estudantes como vocês. O que eu quero é que vocês vejam, foquem nesse comentário. Que ao assistirem, anotem em seu caderno quais desses jovens possuem características de jovem ponte e por quê. Quais são os jovens ponte que estão nesse documentário e por que podem ser considerados jovem ponte, tá bom? Pro Dia Nascer Feliz, o documentário. Aqui temos a nossa revisão da aula, tudo que vimos dessa aula, Palmeira, São Pedro do Piauí, gente linda, maravilhosa que acompanha a nossa aula. Conversamos sobre o que é o Jovem Ponte, características do Jovem Ponte. É um jovem que transita por muitos grupos, que aprende com esses grupos e cria pontes entre esses grupos. Conversamos sobre coletivos juvenis, organizações que atuam no terceiro setor, formadas por jovens, ponte que querem transformar, fazer do mundo um local melhor, pelos princípios da transformação pelas pessoas, visão abrangente e cotidiana da política, autogestão, descentralização, flexibilidade e o heroísmo real, o herói do cotidiano. E terminamos nossa aula falando sobre o coletivo Salve Rainha, que marcou a história recente de Teresina no que diz respeito aos coletivos juvenis. Em nossa próxima aula, olha só a responsabilidade, relações interpessoais virtuais, uma introdução. Eu espero que tenham gostado, apreciado essa aula. Até a semana que vem. Um abraço carinhoso. Salve, salve!